Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Anderson Fernandes, sou advogado trabalhista e eu venho trazer mais um vídeo com pequenas doses de direito do trabalho. O tema de hoje, conforme consta aqui ao lado, é sobre o adicional noturno. Então eu venho trazer a previsão legal do adicional, ou seja, a legislação que trata sobre o adicional noturno, as verbas que terão incidência do adicional noturno e a hipótese em que o empregado perde então o direito ao adicional. Lembrando que todas as informações que eu estarei trazendo aqui estarão na descrição do vídeo logo aqui embaixo. Então, dando início aqui ao nosso material, inicialmente é importante destacar que a Constituição Federal de 1988 ela prevê no seu artigo 7º, inciso 9º, que aquele empregado que desenvolve as suas atividades no período noturno, ele tem direito a receber uma remuneração superior àqueles trabalhos, né, ou em relação àqueles empregados que trabalham no período diurno, tá? E quem seriam os beneficiários desse adicional? Bem, os beneficiários vão ser os trabalhadores urbanos e os rurais, sendo que no caso do urbano, nós temos o artigo 73 da CLT, que prevê que o período noturno, né, desse trabalhador urbano, ele vai corresponder então às 22 horas, às 10 horas da noite, até às 5 horas da manhã do dia seguinte. Sendo que o empregado que trabalha neste período, ele então tem direito a receber um adicional noturno que corresponde a 20% calculado sobre a hora diurna, tá? Já no caso do trabalhador rural, nós temos o decreto 73.626, sendo que no seu artigo 11 ele traz então duas previsões para o pagamento do adicional noturno. A primeira é que se o empregado trabalha em lavoura, o adicional noturno ele será compreendido, né, na hora noturna entre as 21 horas até as 5 horas da manhã do dia seguinte. Se o empregado rural trabalhar com pecuária, o período noturno ele será compreendido entre as 20 horas até as 4 horas da manhã do dia seguinte, sendo que o trabalhador rural ele tem direito ao recebimento do adicional noturno de 25% sobre a hora normal de trabalho. Além disso, tá, é importante lembrar que esses percentuais eles podem ser maiores caso o acordo ou a convenção coletiva de trabalho assim dispor. A convenção e o acordo coletivo, né, jamais poderão então dispor um percentual menor ou mesmo até suprimir, acabar com o adicional noturno, tá? Sob pena então de nulidade desta cláusula que trate então de um adicional menor ou mesmo informe que o empregador não tem a obrigatoriedade de pagar o adicional. E, além disso, além do adicional noturno, é importante também lembrar que a jornada, né, a hora noturna, ela é diferente da hora diurna. Então, a hora diurna, ela corresponde então a 60 minutos. Já a hora noturna, ela corresponde a 52 minutos e 30 segundos. Então, além do empregador ter que pagar o adicional noturno, o empregador, através do seu departamento pessoal, contabilidade, também necessita pagar ao empregado a hora noturna reduzida, que é esse cálculo, né? Esse cálculo dessa diferença de 60 minutos para 52 minutos e 30 segundos. Tá? E quanto à incidência do adicional noturno? Bem, a súmula 60 do TST, ela informa no seu item primeiro que o adicional noturno, quando ele é pago com habitualidade, ele vai integrar o salário do empregado para todos os efeitos. Bem, o que isso quer dizer? A súmula 60, ela quer nos informar o seguinte, que além do empregador ter que realizar o pagamento para o empregado do adicional, seja ele de 20% ou 25%, além também da hora reduzida, a hora noturna reduzida, esse adicional noturno ele também vai repercutir nas férias, vai repercutir na média do 13º, vai repercutir nas horas extras que esse empregado realizar, vai repercutir no FGTS e também no cálculo do INSS. Além disso, a súmula 60 ela também informa sobre
a prorrogação do trabalho noturno no trabalho diurno. Então, o item 2 da súmula ele informa o seguinte, que cumprida integralmente a jornada no período noturno e prorrogada, né, esta jornada também no período diurno, o empregado também vai ter direito a receber o adicional noturno. Então, por exemplo, se o empregado começar a trabalhar às 10 horas, ele começar a trabalhar às 10 horas da noite e deixar o trabalho às 7 horas da manhã. Então, o adicional noturno ele vai se estender para além das 5 horas da manhã. Então, esse empregado vai ter que receber o adicional até as 7 horas da manhã. A única exceção a esta previsão é para aqueles empregados que trabalham na jornada 12 por 36. Para esses empregados, houve uma alteração com a reforma trabalhista, onde o artigo 59A, parágrafo único, prevê que tanto o trabalho nos feriados como a prorrogação do trabalho noturno já é considerada compensada. Então, no caso, antes da reforma, o empregado que iniciava suas atividades às 19 horas, às 7 horas da manhã, e deixava o serviço às 7 horas da manhã do dia seguinte, esse empregado então ele iria receber o adicional noturno até as 7 horas da manhã. Agora, com essa previsão trazida pela reforma trabalhista, esse empregado só vai receber até as 5 horas da manhã o adicional noturno. Então veja que nas demais escalas de trabalho, nas demais jornadas de trabalho, se o empregado trabalhar além das 5 horas da manhã, ou no caso do trabalhador que trabalha em pecuária, que é até as 4 horas da manhã, no caso da jornada 12 por 36, o empregado só terá direito ao adicional noturno até as 5 horas da manhã. E quanto à perda do direito do adicional noturno? Bem, a súmula 265 do TST, ela informa que se o empregado que trabalha no período noturno vier a ser transferido, passar então a realizar suas atividades no período diurno, ele perde então o direito ao recebimento do adicional. O adicional noturno é um adicional condição, então assim como o adicional de insalubridade, periculosidade, o empregado precisa estar inserido nesta condição para poder receber o adicional. Então, se ele não realiza atividade insalubre, ou deixou, no caso de exercer uma atividade periculosa, ou nesse caso, deixou de exercer suas atividades no período noturno, ele deixa, então ele não recebe mais esse adicional. Então, meus amigos, esse seria o vídeo. Caso vocês tenham alguma dúvida em relação a esse assunto ou outros temas, basta deixar aqui nos comentários do vídeo que eu estarei respondendo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se gostou do vídeo, deixe o seu like. Se não gostou, também deixe o seu dislike. Isso funciona como um feedback para nós, para estarmos sempre melhorando os vídeos aqui do canal. Então, muito obrigado pela atenção e até a próxima. Tchau, tchau.